As Bíblias no Evangelho, o quarto Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 18, versículo número 28, palavra de Deus. Este dia é um dia raro na história da humanidade. Desde que Deus se manifestou para o povo de Israel marcou as suas festas. Esta Páscoa, ela é singular no calendário da humanidade pelo seguinte motivo. Hoje, em Jerusalém, se comemoram três grandes festas das três maiores religiões monoteístas do mundo. Israel comemora o seu Pessar, a Páscoa judaica. Os cristãos ortodoxos, os cristãos católicos e os demais cristãos se reúnem em Jerusalém também para comemorar a Páscoa cristã. Há também o povo muçulmano que comemora o Ramadã. Dificilmente essas três festas caem na mesma semana, no mesmo dia. E, como um sinal profético, está acontecendo em Israel hoje essas três festas conjuntamente. Israel comemora a sua Páscoa não em um único dia, comemora a partir do dia 15, caiu no dia 15, nesse ano, dia 15 de abril, e vai até o dia 23. Portanto, é um dia mais 7 dias, são 8 dias de festa judaica, comemorando a Páscoa juntamente com uma outra festa. E isso é importante para nós entendermos o contexto daquilo que eu quero lhes falar nesta noite. Abramos, portanto, João capítulo 18, versículo 28, vamos ler na palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Mais uma vez, depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Pai, obrigado, meu Deus, por esta noite. Quero rogar, Deus querido, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração mais uma vez. Que o Senhor nos desperte, Pai, os melhores sentimentos, mas, sobretudo, Pai, ativa, Senhor, nosso coração para compreender os mistérios da palavra. Fala conosco, Deus, rogamos a Tua bênção neste nome poderoso, que é o nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Você já sabe, sente-se adorando, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Era pela manhã bem cedo, quando levaram o Senhor Jesus para Pilatos. Quem levou Jesus para Pilatos? O Evangelho de Marcos nos informa no capítulo de número 18, capítulo 15, versículo 1, nos fala o seguinte, que logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos, os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Portanto, nós vemos aí que quem levou Jesus foram os fariseus, o sinédrio, as principais autoridades religiosas daquele lugar. Acontece que eles tinham uma preocupação. Eles passaram por um interrogatório ilegal durante uma madrugada, levantaram testemunhas falsas para condenarem Jesus, o acusaram, e ele, sendo inocente, não abriu a sua boca. E ali, naquele lugar, o que acontece é que Jesus foi sentenciado à morte. Ele blasfemou, deve ser morto. Porém, eles não tinham autoridade para fazer isso, porque eles tinham autoridade para condenar, mas não para executar. A execução dependia do governador romano Pôncio Pilatos, que estava na fortaleza Antônia, ou Antonina. Essa fortaleza ficava ao lado do templo. Ele estava lá, e logo bem cedo pela manhã, trataram de levar Jesus para que Jesus fosse sentenciado e a execução fosse realizada. O Senhor permaneceu diante de Pilatos e fez a boa confissão. Esse dia era um dia marcado por uma grande multidão que estava em Jerusalém. Era o dia da Páscoa. Não coincidência, mas provisão divina, o Senhor seria crucificado e morto no dia da Páscoa. Até hoje, Jerusalém comemora o Pessar, a Páscoa, porém, a sua Páscoa não tem cordeiro, não tem derramamento de sangue, porque não existe mais templo onde deveria ser realizado o sacrifício.
o sacrifício seria feito de uma vez por todas pelo Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos a festa da Páscoa, temos que nos perguntar, qual é o significado da Páscoa? O que a Páscoa representa para o povo de Israel e também para os cristãos? A festa judaica era realizada em 2 tempos. Eram 2 festas simultâneas. Quero que os irmãos me acompanhem na palavra de Deus. Vejamos em Deuteronômio capítulo 16, versículos de 1 a 8. Vamos ver que essa festa era realizada no mês de abril, quando iniciava o calendário judaico. Diz assim: guarda o mês de Abib, que é abril, guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comereis levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito todos os dias da tua vida. Percebemos que a festa da Páscoa era o momento de sacrificar um cordeiro. Não há Páscoa sem o cordeiro. O cordeiro deveria ser sacrificado como está no livro de Êxodo, capítulo de número 12, está escrito neste texto sagrado, versículo 14, que esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto. Essa celebração se dava porque eles tinham que recordar que o Senhor, como está no versículo de número 12, passou pela terra do Egito à noite, e feriu o primogênito da terra dos egípcios. Mas aquela casa que tinha o sinal na porta, o sinal do sangue, a casa que tinha sacrificado o cordeiro, estava livre, isenta de qualquer mal. Porém, no dia seguinte, 7 dias, eles teriam que fazer uma outra festa. Essa outra festa era chamada Festa dos Pães Asmos. Era um momento em que o povo de Israel tinha que ser muito cuidadoso, muito meticuloso, porque eles tinham que retirar da casa tudo o que era fermento, levedado. Portanto, o fermento deveria ser eliminado, não apenas da comida, não apenas do pão, mas até mesmo o mofo que acontecia, ou até mesmo o bolor que havia nas paredes. Eles tinham que retirar todo e qualquer tipo de levedura ou fermento, porque o fermento estava representando contaminação. E o povo de Israel tinha que ser um povo santo, um povo separado para o Senhor. Portanto, aqueles 7 dias eles sacrificavam, mas também tinham o cuidado de não se contaminar. E na medida que o tempo foi passando, eles começaram a evitar contato também com aqueles que eram chamados estrangeiros. No começo da Páscoa, eles podiam convidar o estrangeiro para entrar à sua casa, comer a Páscoa com eles, mas depois de convidar, eles começaram a evitar as pessoas, de uma tal maneira que quando chegamos nos tempos de Jesus, já os fariseus não queriam nem entrar. Quando eles levaram Jesus na Fortaleza Antonina, eles não entraram, falaram de longe com Pilatos, não queriam entrar porque eles não queriam se contaminar, porque eles queriam comer a Páscoa. Era sexta-feira pela manhã, quando a Páscoa começava. E eles não queriam se contaminar. E eu paro para pensar no que aconteceu ali. Eu paro para imaginar o que Jesus pensou naquele momento. Talvez o Senhor, em uma reflexão muito rápida, voltou ao seu tempo, quando estava com 12 anos de idade. Aos 12 anos, o Senhor Jesus está andando por Jerusalém, como era o seu costume de sua família, uma vez por ano, e uma Páscoa em Jerusalém. E agora, pela primeira vez, Jesus simplesmente vaza, escorrega. Ele sai no meio da multidão e vai se escondendo, e sai. Os seus pais não percebem que ele não está com eles, não está com seus parentes. O Senhor havia saído e ia em direção ao templo. E quando ele vai em direção ao templo, ele passa pelas ruas apertadas de Jerusalém, como é até hoje, e havia uma série de mercados, havia uma série de cercados, havia cordeiros em todas as partes,
porque muitos vinham de muito longe e não era recomendável que as pessoas trouxessem o seu cordeiro, porque o cordeiro ia chegar cansado, ia chegar talvez ferido, machucado, e o cordeiro tinha que ser sem defeito. Era algo tão necessário, tão exigido pela lei, quando nós encontramos na palavra de Deus, em Levítico capítulo número 22, versículos 21 e 22, nos fala que quando alguém fosse sacrificar, oferecer sacrifício ao Senhor, deveria separar das ovelhas uma oferta voluntária sem mancha, nenhum defeito haverá nela. O animal cego, ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, este não oferecereis ao Senhor, e dele não podereis oferecer oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Portanto, o animal não poderia ser qualquer animal, não podia estar cego, não podia estar com feridas, não podia estar com sarna, não podia ter nada quebrado. O animal tinha que estar em um estado de perfeição, era um cordeiro. E Jesus, aos 12 anos de idade, está indo em direção ao templo, e talvez ele parou e olhou para aqueles cordeiros. Eu não sei se você já observou, mas o cordeiro, no seu olhar, tem um olhar quase humano. Quando você olha para o cordeiro, parece que ele está olhando dentro dos seus olhos. E quando Jesus olha para aqueles animaizinhos, ele talvez se identifica com eles, ele sabe que em breve, daqui a 21 anos adiante no tempo, eu estarei diante de Pôncio Pilatos e farei a verdadeira confissão. E serei o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não serão mais animais, mas será o Filho de Deus, Jesus Cristo, que dará a sua vida por nós daquela cruz. Quando os pais do Senhor vêm, o encontram, estão desesperados. Filho, onde estavas? Ele dá uma resposta muito clara. Eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Pela primeira vez, aquela criança, aquele menino, tem a certificação de que ele não é um mero ser humano. Ele tem a clareza de que ele tem uma identidade divina. Ele sabe que ele está cuidando dos negócios do Pai. É por isso que nós, como igreja, não batizamos crianças pequenas. Deixamos que ele alcance pelo menos 12 anos de idade, porque com 12 anos nós chegamos à maturidade racional, pelo menos para decidir o que nós realmente desejamos. Quando Jesus está com 12 anos, ele sabe quem ele é. Agora, ele será o sacrifício perfeito. Porém, diante daqueles que o levaram, diante de Pôncio Pilatos, aqueles fariseus estavam evitando o contato com qualquer um, porque eles queriam comer a Páscoa. Não adianta evitar, não adianta tentar não se contaminar, se a contaminação já está dentro de nós. Não adianta você tentar escapar. Há algumas pessoas que estranhamente deram uma desculpa. Eu não vou para a igreja porque eu não quero me contaminar. E acabaram se contaminando do mesmo jeito. Parece que o vírus só existe dentro da igreja, né? Fora dela não existe. O que acontece é que as pessoas estão dando desculpas, como os fariseus deram desculpas, porque não queriam se contaminar, mas eles haviam condenado o Cristo para ser crucificado e morto. O levaram para Pôncio Pilatos para que ele o condenasse. O Senhor tinha alertado algo acerca da Páscoa. Ele nos diz claramente, em cada Páscoa ele alertou, ele falou às pessoas: acautelai-vos do fermento dos fariseus, e mais, acautelai-vos do fermento de Herodes. Há, portanto, 2 fermentos. Se você quer ver isso na Bíblia, você vai encontrar. Isso está no texto de Marcos capítulo 8, versículo de número 15. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Pastor, que fermento é esse? Bom, primeiro nós precisamos entender que o fermento é símbolo não apenas de contaminação.
assim como o fermento infla a massa, assim como o fermento incha, nós também podemos ficar inchados na nossa maneira de servir a Deus. Quando Jesus alerta, guardai-vos do fermento dos fariseus, nós precisamos ver no contexto o que é esse fermento. Nós encontramos na Bíblia, em Mateus 16, versículo 12, Mateus 16, 12, você vai encontrar que o Senhor tinha pedido aos discípulos que prestassem atenção no que ele estava falando, quando ele disse, advertia, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Eles pensaram, por que não estavam levando pão? Será porque não trouxemos pão? E aí o Senhor fala para eles, muito bem, vocês não estão compreendendo como eu alimentei a multidão, como eu multipliquei os pães? Então ele disse, o que eu quero dizer, versículo 11, é que guardem do fermento dos fariseus e saduceus. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas do quê? Mas da doutrina dos fariseus. O fermento, portanto, é uma doutrina, é um ensino, que nos leva a pensar que para nós evitarmos algumas coisas, determinados padrões, se nós de repente imitarmos certos gestos, certas atitudes, certos tipos de roupa, certos comportamentos, nós estamos bem com Deus. Mas está longe disso. Não é uma questão de rigor ascético, não é uma questão de legalismo, não é religiosidade. Guarda-te da religiosidade, guarda o teu coração do fingimento, da falsa aparência. Irmãos, chega um momento que cansa, quando as pessoas vêm para a igreja e tomam uma atitude, aqui na igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. Se lá fora é outra, você já está contaminado pelo fermento dos fariseus. A religiosidade já alcançou o teu coração. É necessário que nós nos acautelemos, que nós fujamos, evitemos, nos guardemos do fermento dos fariseus. Porque esse fermento infla, esse fermento nos incha e nos leva a um orgulho, a pensarmos que esta falsa imagem é a realidade, não é? Nós só somos realmente crentes, só estamos celebrando a Páscoa quando nós estamos vivendo na verdade. Há algumas pessoas que não querem falar com o pastor, não querem, estão evitando, porque não querem ser confrontadas com a sua verdade, com o fato de que estão vivendo algo irreal, algo falso. O fermento dos fariseus tem sido comido nas Páscoas no meio cristão. Mas nós temos que compreender que quando a Bíblia nos fala que existe um fermento dos fariseus, também existe o fermento de Herodes. Pastor, o que é o fermento de Herodes? Quando nós encontramos na palavra de Deus, em Marcos capítulo 3, versículo 6, você vai perceber o seguinte, que tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos, contra ele, contra Jesus, procurando ver como o matariam. O fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, mata Jesus no coração das pessoas. O que é o fermento de Herodes? Ora, Herodes era o governador, era o rei da província da Judéia, era aquele que era representante dos poderes do mundo, fora colocado pelo imperador romano, não judeu, idumeu, não era da raça judaica, judia, ele era alguém que não pertencia ao povo de Deus. Então ele, para agradar o povo, começa a fazer construções, começa a melhorar o templo, ele quer ser aceito, ele quer reconhecimento das suas obras monumentais, mas ele não é judeu. Acontece que o fermento de Herodes é tudo aquilo que o mundo nos oferece em troca da nossa fé. Tudo aquilo que o mundo nos oferece, todo esse sistema de coisas que está acontecendo no mundo hoje, vem para nos roubar a fé. Ainda hoje eu conversava com um casal, e eles vieram conversar e disseram, pastor, estamos com problemas. Pastor, e ele começou a contar uma série de coisas que eu não posso comentar aqui. Porém, eu disse para eles, se vocês querem realmente cura, eu vou começar por um fato. Vocês têm um problema, vocês estão viciados nas redes sociais.
Vocês precisam sair da rede. Cortem a rede social, porque isso está causando dano. Eu não estou dizendo para a igreja cortar a rede, que a rede é importante, ela é necessária em muitos momentos, mas a nossa rede tem que ter uma utilidade. Tudo quanto nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Agora, se você perde tempo nas redes e não faz as suas tarefas diárias, não está cuidando da sua família, não está cuidando de você, tem alguma coisa muito errada. Você está vivenciando o fermento de Herodes. Está na hora de nós tirarmos de nós tudo aquilo que nos rouba a fé, e nos mantenhamos firmes na certeza de que nós queremos celebrar uma verdadeira Páscoa ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo nos fala na carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo de número 5, versículo 7, ele nos dá um conselho, que foi o conselho que eu dei para aquele casal. Diz para eles: olha, cortem, limpem a rede, tirem isso, porque os está prejudicando. Não adianta você vir à igreja e você está vivendo uma vida dupla, uma vida no meio do pecado. Limpa, tira isso do teu celular agora e toma uma decisão de ser firme e de servir ao Senhor, se vocês querem salvar esse casamento. Paulo diz: limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, aleluia, Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós, aleluia. Irmão, nós não temos que fazê-lo por religiosidade, não temos que fazer por obrigação, porque o pastor mandou. Nós fazemos porque Cristo já nos deu poder para vencer o pecado e ver uma vida santa diante do Senhor. Nós temos que entender que a nossa Páscoa não é um dia. Não estou preocupado com o calendário do mundo, que está apontando a Páscoa como um momento raro na história da humanidade. Eu estou olhando para a minha Páscoa diária. Todos os dias eu tenho que limpar a minha vida do fermento, do bolor, do mofo. Tenho que tirar aquilo que é velho. Tenho que viver uma vida verdadeira, autêntica, no altar do Senhor. Tenho que viver aquilo que Deus mandou que eu vivesse. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Não se trata de uma data, não se trata de um evento, mas de um relacionamento, de uma pessoa. Cristo, que é a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Por isso, diz a Bíblia, façamos festa, não com o fermento velho, façam festa, nem com o fermento da maldade e da malícia. Tem tanta gente, irmãos, que causa vergonha ao Evangelho. Vai para a rede social, faz biquinho, faz pose, mostra o que não deveria mostrar, se insinua. Está tudo bem, parece que nada errado. Porém, a Bíblia tem um nome para isso, isso é fermento. É o fermento da malícia, é o fermento da maldade. Ou nós acabamos com isso, vivemos a verdade, usemos nossas redes para levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você não vai encontrar na minha rede social o paciente passeando, aquilo que ele comeu hoje, o pratinho de comida que ele comeu, o restaurante que ele foi, aquilo que ele fez. Isso não interessa a ninguém. Interessa saber que Jesus Cristo é aquele que deu a vida por nós. Interessa mostrar aquilo que Jesus está fazendo em nossas vidas. Igreja, despertemos, deixemos o fermento dos fariseus, da religiosidade, deixemos o fermento de Herodes, a sociedade. Está na hora de nós vivermos a verdade do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. Paulo segue dizendo: façamos festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Quando o Senhor está diante de Pilatos, no capítulo de número 18, então Jesus, o cordeiro mudo que não abriu a sua boca, de repente abre a boca. Quando Pilatos lhe pergunta, no versículo de número 33, do capítulo 18, na audiência ele está sendo inquirido: diga-me, és tu o rei dos judeus? 34, respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim? O que o Senhor está perguntando para Pilatos é você que está dizendo que eu sou o rei dos judeus, ou os outros estão falando?
É convicção tua ou não? Então o Senhor responde para Pilatos da seguinte maneira, algo maravilhoso. Quando Pilatos disse, será que você acha que eu sou judeu? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Aleluia. Irmãos, o reino do Senhor não é daqui. A nossa Páscoa comemora, diferente dos judeus que comemoram um momento histórico, a sua saída do Egito, da escravidão. Nós comemoramos algo não apenas metafórico, mas real. Nós fomos libertos do poder da escravidão, do pecado e da morte. Fomos salvos por Jesus. Ao terceiro dia, o Cordeiro de Deus, que esteve morto, ressuscitou. Aleluia, vive para todo sempre, para nos dar a vida. Nós temos algo a comemorar. Façamos festa. Esse dia é dia de festa para a igreja, porque nós estamos comemorando a ressurreição, não apenas a morte. Ele vive. Ele vive, o nosso Senhor vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, como diz o hino. Porque Ele vive, eu tenho algo mais a dizer. Eu posso viver uma vida que de outra forma eu não conseguiria. Porque Ele, aquele que olhou para o Cordeiro e disse, não mais cordeiros, eu serei o Cordeiro. Agora olha para nós e diz, o sacrifício fui eu. Agora que eu me dei a vocês, eu quero que vocês se entreguem a mim. Por amor de ti, Jesus, somos entregues ao matadouro todo dia. Agora o Cordeiro sou eu. Agora o Cordeiro é você. Agora nós temos que entregar a nossa vida em sacrifício todos os dias. Temos que oferecer a nossa Páscoa, não num dia da semana, não num dia do mês, no mês de abril, mas todos os dias eu faço sacrifício, eu queimo o carneiro no altar do Senhor. Todo dia eu tenho que me oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando diz façamos festa, versículo de número 9, ele diz, façam essa festa com sinceridade, com os asmos da sinceridade e da verdade. Por quê? Porque já escrevi para vocês, versículo de número 9, que parem com esse tipo de relacionamento com pessoas que dizem que estão vivendo na verdade do Evangelho, que estão na igreja, que estão trabalhando na igreja, fazendo as coisas na igreja, mas estão vivendo a verdade, estão longe da verdade. E o mundo lá fora está comentando isso, está dizendo mal de vocês crentes. Nós temos que despertar para a verdade, igreja. Que nós não podemos ter relacionamento com aqueles que se prostituem, é o que está escrito aqui. Versículo 10, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos é necessário sair do mundo. Ele não está falando que nós temos que parar de nos relacionar com aquelas pessoas lá fora, que não vivem o Evangelho, que não conhecem o Evangelho, que estão se prostituindo, que estão nas drogas, que são ladrões, que são avarentos. Mas quando o crente vem para Jesus, a lascívia vai embora, a sensualidade deixa o seu corpo. Quando nós nascemos para Jesus, nós passamos a ser pessoas generosas, nós não seguramos mais, não somos mais avarentos, e se me faltar amanhã, nós sabemos contribuir na obra de Deus, não somos mais idólatras, não colocamos nossos filhos como impedimento para nós não virmos da casa do Senhor, não somos mais idólatras, nós deixamos de roubar o Senhor, nós passamos a dizer, Senhor, tudo que é meu passa agora a ser teu, é teu, Senhor, tu é a minha vida, teus são os meus filhos, teu é o meu trabalho, tu é a minha vida, és tu quem me sustentas, aleluia. Algo muito interessante no fermento, assim como o fermento incha, o pecado, a hipocrisia, o fingimento, a falsidade, faz-nos inchar de orgulho, achamos que estamos certos. Já conversei com pessoas que se colocam assim, pastor, eu não preciso de conselho. E eu paro para pensar, se as pessoas não precisam de conselho, o que diz a Bíblia, na multidão de conselhos está a sabedoria. Aquele casal
com quem eu conversei, choraram, eu disse: não quero que chore, quero que me responda. Vocês vão fazer o que eu mandei? Vão fazer o que a palavra ordena? Eu olhei para ela: vamos fazer? Ela falou: vamos fazer. Façam, e serão felizes. Cuidem um do outro, cuidem de sua família. É Páscoa. Seus filhos querem ter memórias. Ainda ontem nós fizemos um culto aqui, falamos de memórias de família. Cada vez que você atrasa, que você está no seu celular, esquece do seu filho na escola, as crianças vão embora, seu filho fica sentado numa cadeirinha esperando que a mãe venha buscar, o pai trabalhando. Onde está essa mãe? Está esquecida nas redes sociais. Largue o celular, levanta, chega antes, deixa que o teu filho te veja que você está esperando por ele. Grave memórias na mente do seu filho, da sua filha. Grave memórias para que eles saibam que existe um Deus que os ama. Livremo-nos do fermento. Paulo deixa bem claro para nós: já vos escrevi que não se associeis com aquele que, dizendo-se irmão, por essas coisas todas. Igreja, Cristo, que é a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Ele vive. Ele espera de nós que nós vivamos o melhor tempo na sua presença. Quando João Batista estava pregando no deserto da Judeia e viu o Senhor passar, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas depois João duvida de Jesus. Será que é ele mesmo quando ele estava na cadeia, preso? Ou teremos que esperar um outro? Jesus, na sua misericórdia, chama um cego, chama um doente, cura o cego, cura o doente, diz: vai lá e fala para João que os cegos vêm, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o Evangelho de Deus. Por que é que as coisas não estão acontecendo? Porque nós estamos deixando o lugar que tem que ser purificado. Temos que arrancar um mofo da parede. Temos que tirar o bolor da nossa Bíblia. Temos que começar a enxergar melhor o que está acontecendo conosco, igreja. Precisamos despertar. Há um tempo, sim, de milagres. Eu creio que há um tempo que o Senhor nos levantará com poder e grande glória. Quando nós começamos realmente a buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. É na hora de nós buscarmos o Senhor com todo o nosso coração. Jerusalém está em festa hoje. Os muçulmanos estão no seu tempo de jejum, uma semana de Ramadã, jejuando. Os cristãos, católicos, ortodoxos, estão visitando Jerusalém, fazendo peregrinações. Os judeus estão fazendo o seu Pessar, a sua Páscoa. Mas eu fico imaginando que no meio daquela multidão, quantos são os que realmente estão dispostos a ser cordeiro para Deus, a se sacrificarem por amor de Cristo. Lembre-se, Ele se deu por nós. Uma menina viu um quadro na casa de um crente, olhou no quadro e viu Cristo crucificado, e embaixo havia uma letra de um hino que dizia: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aquela menina ficou impactada com aquelas palavras daquele hino. Ela viu o Senhor pela primeira vez, ela viu o Senhor diferente. Ela percebeu o sofrimento do Cordeiro de Deus. Ela entendeu que o Senhor veio para tirar os pecados do mundo. Não é à toa que depois ela se converte numa grande missionária. E nunca mais esqueceu do quadro. Não esqueçamos do quadro da cruz. Não esqueçamos que na Páscoa Ele entregou sua vida por nós. Foi à sepultura no sábado, enquanto o seu corpo descansava no túmulo. Ele fazia a nossa redenção, que começou na cruz do Calvário, se estendeu na escuridão do sábado e despertou
na luz do domingo. Cristo ressuscitou. Ele é a nossa ressurreição. Agora, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quantos querem pensar naquilo que é de cima? Quantos realmente querem ser cordeiro para Deus nessa Páscoa? Quantos realmente querem viver para Deus? Fique de pé. Quantos realmente querem servir ao Senhor? Aleluia! Sirva ao Senhor com alegria. Façamos festa, porque hoje é domingo e Ele já ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. O cordeiro tinha que ser perfeito. Jesus menino, aos 12 anos, viu aquele cordeiro. Não havia mancha, não havia marcas, não havia machucados. Aos 33, ele está ferido. Seu corpo puro está carregado de marcas. O cordeiro puro e limpo, sem defeito, está com a sua carne dilacerada. Quem olha para ele não vê beleza nenhuma para que o deseje. Ele está fisicamente maltratado. Açoites, pancadas, coroa de espinho, lança no seu lado, pregos nas suas mãos e pés. O cordeiro perfeito está imperfeito agora, fisicamente. Ele foi pisado, mas por suas pisaduras, por suas chagas, por suas pisaduras, nós fomos sarados. Igreja, nós fomos sarados. Viva a verdade do Evangelho. Nós fomos sarados. Nós estamos curados. Não há mais pecado. Fomos perdoados. Na cruz do Calvário, a Páscoa anuncia que há o poder para o perdão dos pecados. Na cruz de Jesus, há perdão dos pecados e há poder para viver uma vida santa através da ressurreição de Jesus. Vivamos para Ele. Ele é a nossa Páscoa. Façamos festa. Deus Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor vem fazendo em nosso meio. Sei que o Senhor está nos tratando, Deus. Sei, Senhor, que estamos sendo, meu Deus, tratados, Senhor, por Ti. Pai, nessa Páscoa nós rogamos, Senhor, que o Senhor continue trabalhando em nossos corações. Que o Senhor, meu Deus, venha, Senhor, meu Pai, liberar sobre nós a Tua graça bendita, Senhor, que nos ajuda a vencer o pecado. Pai, em nome do Senhor, nos dá graça, Senhor, para vivermos, Senhor, de uma forma que Te agrade. Pai, eis aí os meus irmãos e irmãs que vêm aqui neste culto, nessa Santa Ceia, não apenas receber a comunhão, mas se certificar, meu Pai, de que estão na Tua presença, que vivem para Ti porque Te amam, Senhor. Obrigado, meu Pai. Se alguém aqui, Senhor, que falhou contigo, que se afastou, mas que hoje volta arrependido, eu sei que o Senhor está disposto a receber. Em nome do Senhor, meu Deus, eu clamo nessa hora. Se alguém aqui nesta noite que quer reconciliar-se com Jesus, que quer refazer o seu relacionamento com Deus ou entregar a sua vida a Jesus, faça-o agora no seu coração. Entregue-se a Ele e diga: Senhor, me perdoa, me lava. Ele vai fazer isso por você. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, nós liberamos a bênção do Senhor e a vida para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.